Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos dar prosseguimento aos relatos pessoais referentes ao Natal e abordar uma outra experiência referente a esse tempo que me faz, obviamente, ter muita saudade no sentido de viver aquele tempo com as pessoas que já não estão mais comigo, meus parentes, meus avós, tios, tias, enfim. Eu vou contar mais ou menos como outrora na casa da minha avó nós fazíamos os preparativos, entre aspas, para o Natal. Claro que uma coisa simples, de pessoas simples, não é casa de rico, mas só para vocês terem uma ideia, porque tem pessoas aqui no canal que não sabem que antes de eu ir para a igreja, eu tive essa vida. Eu não era católico praticante, mas de batismo, e seguia muita ritualística católica, principalmente no Natal, por conta de muitos familiares ainda não estarem convertidos, e a minha própria avó estava engatinhando para o mundo evangélico, mas ainda não tinha ido. Por isso que tem esses momentos a serem compartilhados. De uma maneira simples, mas a avó sempre fazia questão de fazer os preparativos do Natal, por exemplo. Fazer presépiozinho, principalmente fazer a árvore, enfeitar a árvore, montar uma árvore dentro de casa e enfeitar o pinheiro mesmo, lá de fora, natural, e uma outra árvore com pisca-pisca, luz de Natal. Me recordo ainda que tinha uma guirlanda na porta. O presépio era simples, com os animaizinhos e tal. A árvore também, de modo artificial, era simples, mas se tinha. Só que quando a minha avó praticamente se converte, ela começa aos poucos a tirar. Por exemplo, o presépio, porque ali tem adoração aos reis magos, aos animais. Na realidade, o presépio católico ele é até contra a Bíblia, porque a Bíblia não fala de 3 reis magos, muito menos o nome deles. E o catolicismo fala. A Bíblia não fala que tinha tantos animais assim, então eles colocam ali. Não é bem verdade. Então foi tirado o presépio, mas a árvore continuava, a árvore de Natal. Tanto a externa como dentro de casa. Também foi tirado a guirlanda, porque seria um culto aos deuses. E a árvore de Natal, penso eu, que só continuou pelo fato de, na igreja luterana, Martinho Lutero permitir, então, a árvore. Então, durante muitos anos, digamos que quase 10 anos da minha experiência, minha vivência, na casa da minha avó nós tínhamos isso. Quando, obviamente, eu me converto, eu que montava, geralmente, o pinheiro, eu que colocava as luzinhas lá fora, não fazia mais isso. No máximo tinha um pinheirinho pequeno em casa, só com pisca-pisca, sem presépio, sem guirlanda e sem até mesmo luzes lá fora. Isso a posteriori. Principalmente quando já tinha saído da instituição a qual pertenci, porque quando estive lá eu não fazia. E minha avó também não fazia mais, porque também pertencia a essa instituição. Então, tem pessoas que desconhecem isso,
que nós já vivenciamos o Natal católico. Não, talvez, aquela adoração fervorosa católica, mas com o simbolismo todo. E outra coisa que eu me lembro, que tem a ver com o Natal, eu falei no outro vídeo, é sobre as festas que a gente geralmente fazia, festas, ou como fosse uma festa, assim, para celebrar a família, como disse, os comes e bebes e amigo secreto. Quando eu me converto, eu até participo da festa, ou das festas que a família fazia, mas não de amigo secreto, só nos comes e bebes. Teve um dado momento que nem eu participava mais dos comes e bebes, porque eu estava num período um pouco deprimido, então, e tal. No ano de 2013 é o último Natal da minha avó. Já fazia anos que eu não ia junto com os familiares confraternizar. Fui porque eu vi que o estado da avó estava bastante deplorável, complicado. Pensei que poderia ser o último dela e foi mesmo. Em 2014 também fui, não sabia que seria o último do meu tio, que veio a falecer em 2015. E desde 2014, praticamente eu não comemoro o Natal nos moldes que outros comemoravam. Até porque o Natal tinha mais graça quando a gente era criança, pré-adolescente. A família também tomou outros rumos, inerente da própria condição. É natural. O elo que se tinha para fazer aquelas festas eram os nossos avós ou eram os pais dos meus tios, da minha mãe. Faleceram. A avó falece em 2014. O meu avô faleceu em 2005 e já desde 2005 fui quebrando algumas coisas, algumas ações, alguns princípios, vamos dizer assim, algumas ações que nós fazíamos foram barradas, bloqueadas, vamos dizer. Em 2014, ainda fizemos o Natal em memória da avó, que ela gostava, a festa no sentido, né? Digo, o comes e bebe, que a gente fala assim, festa, quer dizer assim, festão, comes e bebe lá, um chester, maionese, um churrasco e coca e isto. Digo também de passagem que às vezes que eu participei de comes e bebe, eu não bebia nada, nem bebida sem álcool, nem sei se existia naquela época. E até mesmo nas últimas vezes que eu fui, eu não acho que eu nem bebi álcool, se bebi foi bem pouco. O último foi em 2014. E que me faz lembrar das pessoas. Obviamente meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, que participavam dessa festa aqui, não está mais. Então agora cada um por si, eu tenho a minha própria família, os outros têm a família deles, e assim vivem. Mas, por outro lado, eu entendo que o Natal, ou essa época, esse tempo, tem uma coisa interessante, que é reunir o povo. Porque o pessoal está de férias, é feriado. E isso que é importante, eu acho que isso não deve ser quebrado. Independente da crença ou não crença no Natal católico, independente do fato de fazer ele literalmente ou não, esse talvez é o fito objetivo mais importante, a reunião em família, que não deveria, obviamente, por situações às vezes pequenas, acabar. Que os cristãos devem dar valor na reunião à mesa, assim como Cristo estava reunido no dia da Páscoa com os seus discípulos. Então veja que não tem pecado algum você se reunir com seus amigos ou com os discípulos, como Jesus falou, ou com a sua família, num dia festivo. Desde que você tenha moderação, desde que você dê bom testemunho, desde que você, de fato, faça aquilo que manda o Evangelho.
Esse canal não é mais de conselhos, reflexões cristãs, mas eu estou falando aqui para dar um entendimento melhor do que eu quero passar. Porque quando eu conto desses fatos, eu revivo esses momentos. Eu me lembro muito dos meus familiares. E não tem problema algum você lembrar. E você até agradecer a Deus por ter tido eles muito tempo próximo de você. E também, principalmente, porque tivemos esses momentos. Pior se não tivéssemos. Tem gente que tem um radicalismo que é contra todo tipo de solenidade, de festa, de festividade. Mesmo que seja bem controlada, não tenha álcool, não tenha excesso, seja em comida, seja em bebida, a pessoa é aversiva a tudo isso, é aversa a tudo isso. Isso não é do agrado de Deus. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E os irmãos não necessariamente da fé, mas também os irmãos carnais, a família em si. E viver em união também tem esse momento de comer, de jogar uma conversa fora, de falar de Deus, de agradecer a Deus, de se reunir, de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo na prática, numa ação, num ato social desses, em família, em grupo, com amigos, etc. Claro que cada caso é um caso. Tem pessoas que não se sentem bem estando com determinados familiares, porque fizeram algumas coisas equivocadas. Outros preferem ostracismo, isolamento, outros preferem viajar longe, enfim. Cada um, obviamente, sendo respeitado aqui, mas o que eu digo é essa questão. Se a sua família é uma pessoa só, você tem que dar valor à sua família, esse familiar. Pode desprezar. Porque depois tudo acaba. Depois os familiares vão e ficam, por que eu não fiz isso? Porque eu não fiz aquilo, se o arrependimento matasse. Então eu compartilhando isso com vocês, meus caros, eu falo que até nos períodos que a gente tinha ignorância acerca do Evangelho e da questão do Natal, nós tínhamos um certo equilíbrio nessa comemoração. Depois então nem se fala. E não partirmos para um radicalismo, apesar de eu em dado momento ter partido, mas eu digo os outros membros da família. Isso é que tem que ser analisado. Natal não existe. Pois é, não existe Natal, mas vamos fazer uma festinha aqui, vamos comer uma comidinha melhor, fazer um churrasco, comer uma carne boa aqui, se der, né? Se tiver como, fazer uma vaquinha. E confraternizar. Tem gente que acha que é até errado você comer uma comida boa. E depois registrar o momento, fotografias. Hoje tem várias possibilidades, vídeos. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Um dia todos nós vamos. E você não vai ficar muito bem se um dia o seu familiar for e você não tiver nenhum registro de nada. E você não ter feito nada pudesse alegrar o seu familiar. Essa é a reflexão que eu quero fazer. Assim. E que existe exageros de muitos, extremismos de muitos. Eu mostrei aqui no canal que em determinados países a comemoração ao Natal é diferente. Mas eles não deixam de comemorar, não passam o Natal em branco. Mesmo que não tenha aquela tradição católica, porque o país não é católico, mas tem lá uma festividade, uma festa, comida, bebida. É isso que eu estou falando. E confraternização em família. Isso que é o importante. Que Deus os abençoe, esteja sobre a vossa vida, bom final de ano, boas festas, saúde, paz, prosperidade, em todos os sentidos, e o demais a gente corre atrás, se esforça para alcançar. Esses são os votos aqui do canal. Deus abençoe grandemente a vossa vida. E faça alguma coisa para ter alguma coisa em memória. Isso é importante. Você pode aproveitar
próprio Natal para falar de Deus, para lembrar dele. Por que não fazer uma espécie de Santa Ceia? No dia 25? Se é que não tem o Natal, mas tem a Santa Ceia. Não é curioso também? Até mais.